Olá, hoje nós vamos falar sobre marcas e patentes. O Brasil, o país do empreendedorismo, segundo os dados, apesar de ter melhorado a relação nos dados oficiais do Sebrae, pelo menos metade de cada 10 empresas que abrem no país acaba morrendo, fechando no primeiro ou segundo ano. E parte dessa questão vai muito do voluntarismo do empresariado brasileiro, mas não da busca de informações e de conhecimento sobre questões específicas. Hoje, aqui no estúdio da TV Câmara, nós convidamos 2 advogados especialistas para falar sobre esses meandros e você que está em casa também entender a diferença quando você vai no supermercado. Você saber quando você está lidando com embalagem, com layout, com conteúdos de produtos para entender a lógica desse sistema e também das disputas. Carlos Alberto Martins Júnior e Paulo Henrique de Souza Freitas são nossos convidados. Obrigado pela presença aqui. Bom, já que eu inseri a questão de marca e patente, Paulo, ia começar sobre a questão de marca, para o leigo que está em casa, aproveitando a experiência jurídica de vocês, as questões centrais básicas que definem a questão de marca segundo as regras no Brasil. Nós temos a Lei 9279, não é isso? E essa lei, ela cria algumas diferenciações entre patente, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas. As 3 primeiras, elas, depois de um determinado prazo, ela cai em domínio público. Somente a marca não cai em domínio público. Então, se eu tiver uma patente, depois de um determinado prazo, isso passa, qualquer um passa a deter esse direito. O modelo de utilidade é uma melhoria naquela patente. Depois de um determinado prazo, aquela patente, que é um monopólio legal, eu posso criar uma diferenciação nisso. Então, eu tenho um modelo de utilidade. E o desenho industrial, nós temos também por um período e depois ele cai em domínio público. O desenho industrial seria um pote, uma cadeira. Então, isso também tem um monopólio legal por um determinado período e depois ele cai em domínio público. A marca não. Desde que você continue usando a marca, que você tenha o registro e você faça periodicamente as suas alterações, você pague a taxa, no caso específico no Brasil do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, você pode ter a marca eternamente. Desde que você continue usando aquela marca, seja um produto ou um serviço, e você faça os registros e os depósitos. Então você acaba detendo esse monopólio legal da marca por um período indeterminado. Como é que funciona a questão da chamada reserva de mercado, nesse caso, que alguns empresários fazem? Ele pensa numa determinada marca, faz o registro, paga as taxas durante o tempo, mas fica um bom tempo sem utilizar, só guardando aquilo para uma eventual estratégia. Se alguém usar a mesma marca, tiver a mesma marca e utilizar essa marca, essa pessoa, por mais que num período não tenha ainda aquele benefício do monopólio legal, ele vai poder passar a ter. Então, isso aconteceu, né, e acontece comumente, que a gente chama de pirataria. Então, eu acho que o Nelson vai ter a marca Nelson e, como o Nelson é uma pessoa famosa, eu vou e faço o pedido dele. Quando eu faço esse pedido, não necessariamente eu estou protegido. Eu preciso ter o pedido, recolher tudo e utilizar aquela marca. Então, o pessoal comenta que, não cheguei a pesquisar se realmente foi concreto, quando a filha da Xuxa estava para nascer, ela parece que divulgou qual seria o nome. E algumas pessoas na Argentina, que ela tinha um público cativo na Argentina, passou e pediu o registro. Então, quando ela foi, vamos supor, vender uma boneca lá com o nome da filha, alguém já tinha o pedido registrado. Então, a gente chama isso de pirataria na marca. Entendi. No caso de patente, então, Carlos, nada é para sempre. Nada é para sempre. Todos os tipos de registro têm uns determinados prazos. A marca, por exemplo, tem um prazo de 10 anos e a partir do momento que você paga e pede o registro novamente, ela é renovada. A patente em si, depois de um determinado prazo de 20 anos, ela cai em domínio público. Então, por exemplo, uma patente de remédio. A patente de remédio ela demora um determinado prazo e depois disso todos os outros laboratórios farmacêuticos podem vir a utilizar essa mesma patente
a partir do momento em que se esgota aquele prazo concedido legalmente. Agora, direto para o empresário, o empreendedor, que a gente falou na nossa abertura aqui. Tem a Junta Comercial e o Paulo já citou o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Qual a função dos dois órgãos para quem não conhece nessa história? A Junta Comercial do Estado de São Paulo, ela protege o nome empresarial e somente no Estado. Então, suponhamos que o Nelson montou a empresa Nelson Limitada. Ele pegou um papel cheio de tinta, levou lá para a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Esse papel cheio de tinta, ele protege esse nome Nelson Limitada no Estado de São Paulo. Por mais que você não tenha levado a sua marca a registro no Instituto Nacional, não é isso? Você está protegido desde que você tenha atividade e use essa marca no Estado. Se você quiser uma abrangência para o Brasil inteiro daquela marca, aí você tem que levar no INPI, ou se você tivesse filiais em todos os estados e tivesse registro em todos os estados nas juntas comerciais, por exemplo, na Juscepar, na Juscerge, aí você poderia ter esse benefício. Então, o Instituto Nacional, ele serve para você ter uma proteção em caráter global, inclusive para outros países, quando o Brasil é signatário de um acordo internacional. Então, por exemplo, eu tenho uma Convenção de Paris. Se o Brasil é signatário dessa Convenção de Paris, pode ser que haja um benefício também para o exterior e vice-versa, desde que o Brasil seja signatário e tenha sido recepcionado isso no Brasil. Carlos, também interessante nessa mesma linha de raciocínio explicar a diferença de como se processa as duas questões do ponto de vista jurídico e também administrativo entre razão social e nome fantasia. Perfeito. Quando você registra a sua empresa na Junta Comercial, no nosso caso a Junta Comercial do Estado de São Paulo, você dá um nome a ela. Tá? E aí, dependendo da composição dela, então da estruturação, da forma de estruturação, você tem algumas regras específicas. Por exemplo, você tem que colocar limitada ao final, ou se for uma sociedade anônima, tem que colocar o SA no final. Quando você dá esse nome a ela, você está dando a ela a razão social, perfeito? É diferente, por exemplo, do nome fantasia. O que seria o nome fantasia? O nome que especificamente se está no estabelecimento comercial da empresa, perfeito? Isso tudo difere da marca. A marca, ela pode ser marca de serviço ou marca de produto. Então, se uma empresa lança um produto, ela vai registrar dentro da classe produto, em alguma subclasse da atividade específica em que ela exerce, perfeito? E a mesma coisa de serviço. Dentro da classe de serviço, você tem inúmeras subclasses em que você tem que analisar qual é a sua atividade comercial, aonde ela se enquadra especificamente, e aí você pede o registro específico naquela subclasse. Por quê? Existem marcas que são semelhantes, então grafia semelhante. Se uma marca ela foi registrada numa determinada atividade comercial que é absolutamente discrepante da exercida por uma outra empresa, essa outra empresa ela vai poder utilizar. Por quê? Porque são públicos diferentes. Você não vai causar confusão ao público consumidor. Então, se uma marca, vamos supor, é utilizada numa rede de hospitais e numa rede de padaria, você sabe que os públicos são discrepantes e absolutamente não vai haver uma confusão para o consumidor final. Nesta informação do Carlos, Paulo, tem uma outra embutida também importante para poder orientar quem está em casa. A questão do layout. Ele está se preocupando a fazer os registros das primeiras questões e ele desenvolve uma embalagem com cor, grafia, tipologia para dar cara àquele produto de forma individual específica. Isso tem que peso nessa história? Eu tenho o nome empresarial em que ele abrange aquilo que a gente chamava de firma individual, que agora é empresário individual, eu tenho a razão social. Então, tudo isso a doutrina chama de nome empresarial. Então, acho que exemplificando e acho que entrando na pergunta que você fez, é o seguinte, eu tenho lá General Motors S.A., mas aí eu tenho o Monza, eu tenho o Vectra. Então, o Monza, o Vectra são marcas detidas pelaquela General Motors. Então, quando eu tenho esse layout, eu tenho, a gente chama, dependendo, né, como marca figurativa. Sim. Então, eu posso adotar a figurativa com um nome também, que é o que a gente costuma chamar de marca mista, ou só aquela figura mesmo. Então, eu pego lá o Mickey Mouse, não é isso? Ele é só uma figura. Mas, a hora que eu olho, eu já detenho na minha cabeça que ele vem da Disney.
Então, quem é o detentor daquilo? A Disney. Então, esse layout, ele pode ou não remeter, não é isso, para aquele nome ou para aquele inventor daquele desenho. Não é? Por mais que seja diferente da patente, nada mais é do que um inventor. Não é isso? Eu tenho os direitos autorais em cima daquele desenho. Vou pregar um dado concreto que me veio na imagem aqui, associativa da questão de marketing na cabeça, as pilhas amarelinhas. Amarelinhas porque são Rayovac, Rayovac porque são amarelinhas. Aí eu lanço uma outra pilha também amarela, só escrevo Rayolac lá. Vai dar conflito. Usando a escrita em azul, inclusive, para lembrar da marca. Esse é um caso conhecido no mundo jurídico. É um caso que começou... um concorrente, uma empresa fabricante de pilhas, lançou uma pilha com a marca nominativa totalmente diferente da líder de mercado e o conjunto da marca também não era semelhante. O que se assemelhava? A cor da pilha. Então, o público consumidor que está no mercado, até existe uma teoria, chama teoria de Gestalt. Quando você passa pela prateleira do supermercado, você olha com uma visão periférica. Então, é uma visão embaçada. Quem olha uma prateleira cheia de pilha, ele vai ver o quê? A cor. Então, obviamente que uma prateleira com as duas pilhas, sendo as duas pilhas da mesma cor, em que pese terem marcas diferentes, e a marca, mesmo a figura da marca ser diferente, a cor, ela chama atenção. Então, o público consumidor acaba achando que essas pilhas são do mesmo produtor ou são as mesmas pilhas e acaba pegando qualquer uma delas, quando na realidade são pilhas absolutamente diferentes. Ao falar dessas questões, a gente está falando do que o mercado chama de trade dress. Exatamente, é o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem de uma embalagem? São todas as figuras, as cores, as grafias, toda a parte gráfica que é utilizado na composição de um produto. É isso que chama a atenção do consumidor. Então, às vezes, você tem uma marca que não é tão imponente, não é tão conhecida, mas o desenvolvimento da embalagem desse produto acaba fazendo com que chame a atenção do público consumidor. E aí vem um concorrente, que é o que no mundo jurídico a gente chama de parasitário, e acaba fazendo algo semelhante para aproveitar do sucesso alheio. Então, por mais que ele tenha uma marca diferente, ele acaba fazendo um conjunto imagem, um conjunto embalagem do produto dele semelhante ao de um líder de mercado e, consequentemente, acaba tentando angariar um pouco da clientela. Muito bom. Bom, feitas essas questões iniciais que o Paulo e o Carlos explicam para a gente, vamos botar café na nossa conversa aqui. Nem tudo que parece ser confuso no mercado jurídico no sentido de mercado de informação aqui, de conteúdos, vale, e aí vamos entrar no nosso caso concreto. O escritório que vocês atuam disputou uma questão jurídica que está, enfim, em segunda instância, em duas esferas para vocês poderem explicar, relacionados ao nosso Franz Café aqui em Bauru, para quem não conhece, eventualmente, das marcas Frantino e Frappino. Vou primeiro começar pela questão, para embalar no que a gente já conversou. Você comentou sobre a questão de mercado, o supermercado está na gôndola. Nesse caso, para já explicar a questão da demanda com a Starbucks, o fato de ser franquia tem um fator especial aí na discussão, de ser loja com layout específicos, ambientes diferentes? Porque esse produto não está disponibilizado a não ser nas lojas. No varejo em geral? No varejo. Então, normalmente, ninguém vai no Franz Café para tomar um produto do Starbucks e nem vice-versa. Não é isso? Eu não vou, não é isso, no Starbucks para tomar um produto do Franz. Então, esse foi um dos motivos em que os desembargadores deram a decisão dizendo o seguinte, a confusão que poderia haver se fosse fora disso, nesse caso específico não há. Não é isso? Não tem por que eu falar em confusão do público, porque é um público esclarecido, Embora inclusive. possam ser o mesmo conteúdo, eventualmente, do ingrediente do café, até a forma de fazer, eventualmente, né? Tem a questão das disputas aí pela Coca-Cola, os refrigerantes de uma forma geral, e que eles tenham, inclusive, eventualmente, imagens muito próximas na hora de tomar. Sim. Acaba que o judiciário, ele tem que se portar também pela evolução do mercado de uma forma geral. O Brasil, por mais que nós tenhamos aí o NPI já chegou um período ficar sem presidente quase um ano na gestão, não lembro se foi do primeiro ou segundo mandato do Lula, não teve presidente. Então imagina um órgão de tão grande responsabilidade ficar sem presidente.
Isso acaba gerando, não é isso, uma certa insegurança para quem tem o intuito de investir o seu capital, fazer dessa forma. Então, essas marcas no mercado acabam gerando essa segurança jurídica. No momento em que eu fujo um pouco disso e causo alguma confusão, o próprio investidor deixa de trazer recursos, não é isso? As pessoas deixam de investir nisso. No momento que nós temos, não é isso, uma segurança maior e a marca e o instituto opera de uma forma enfática, isso acaba gerando. No caso específico, então, o Starbucks, não é isso, tentou, não é isso, parar com que o France Café tivesse esse produto, não é isso, mas os desembargadores conseguiram aí entender que a evolução do direito, das marcas, a quantidade de marcas no mercado acabou gerando a possibilidade de que isso, não havendo confusão para a clientela, não tem problema. Aqui outro dado bastante interessante, falar de língua portuguesa aqui, perfeito, que é o sufixo tino. Exatamente. No mercado mundialmente, um nome utilizado quase todas as questões associadas a bebidas de café. Que peso teve isso na discussão na hora de diferenciar, já que France, fica óbvio, o nome, para quem não sabe, da franquia France Café, vem do cara que é dono e que tem, Francisco, né? Exato. Francisco, por isso Tino fez a composição natural na hora de compor o produto. Exatamente. Esse era o ponto principal da sustentação da Starbucks. O que eles indicam? As palavras, a fonética das palavras eram muito parecidas. Então, frantino e frappuccino, eles poderiam causar uma confusão no público consumidor. O problema todo é que esse tipo de ação judicial, ele não pode ser resolvido especificamente na fala, na grafia das marcas. Por quê? Isso envolve a concorrência em si. Então, existem muitos outros elementos que teriam que ser analisados antes de se fazer uma análise tão simplista de composição de marca. Como você disse, a marca a France Café, quando lançou um produto, todos os produtos em redes de cafeteria que são feitos à base de cappuccino, eles utilizam o sufixo tino para decifrar. Então, qual seria a lógica de um produto feito pela marca France Café? O frantino. Em contrapartida, a Starbucks, quando ela compôs essa marca dela, ela utilizou duas palavras de uso comum. E aí ela acaba fazendo uma marca que é considerada uma marca fraca. Então, a marca Frappuccino, ela advém de frappé, que é a composição inicial do produto, mais cappuccino, que também é um outro elemento que compõe. A partir do momento em que a empresa opta por uma marca fraca, ela tem que conviver com uma concorrência ainda maior. Então, nesse caso especificamente, se houvesse alguma empresa que fizesse, por exemplo, o Star Tino ou Bucks Tino, aí você estaria utilizando a cópia da marca específica deles, da marca principal deles. No caso do France Café não houve. Por quê? Porque a composição ela tem uma origem em quem produz e principalmente na composição do produto. Então, Fran de France Café e o Tino de cappuccino. Carlos, e que peso tem aí para quem já está nos acompanhando? Mas ele não vai falar do tempo. Eu vim primeiro, eu fiz primeiro nessa história. Isso foi essencial nessa demanda, por quê? Em meados da década de 90, o France Café lançou esse produto no mercado. Então, salvo engano, em 95 ou 96. Quando esse produto foi lançado aqui no Brasil, a Starbucks ainda não existia, não tinha atividade econômica no Brasil. Então, ela era uma rede mundial conhecida, mas o público brasileiro que frequentava a cafeteria não conhecia a Starbucks. A Starbucks começou mais ou menos em 2007, se eu não me engano. E aí, em 2007, quando veio, ela entrou com um pedido de abstenção de utilização da marca, exatamente por supostamente ter sido copiada deles. O que a gente comprovou? Que o nosso produto era pioneiro no mercado. Então, o Frantino, para o público brasileiro, foi criado primeiro. Então, a France Café ela lançou antes da entrada da Starbucks no Brasil. Logo, não se pode falar em concorrência desleal, porque sequer a concorrência existia. Claro. Não existe cópia de um produto que não existe no mercado brasileiro. Que peso tem, ou qual a importância, Paulo, dessa questão das marcas e desses sufixos, dos nomes, grafias, fonéticas, que são de domínio quase mundial, falando em rede global de computadores e de uso de informação que estão, obviamente, além fronteiras agora para a discussão do direito aqui comercial? A Lei 9279, ela tem um artigo que fala de marca de alto renome.
a marca de alto renome até uns anos atrás, nós tínhamos 10. Então o que você vem na cabeça? Você vem lá Pirelli. Então essa é uma marca de alto renome. Coca-Cola. Já que eu citei aqui, isso, você tinha mundialmente, você sabia que Pirelli era pneu. Então essas marcas, elas dão o monopólio legal para todos os segmentos. Então se você quiser ter uma camiseta Pirelli, ela está protegida. O que é mais ou menos isso que eu tentei falar um pouquinho antes. Com a evolução do direito, o mundo inteiro indo para uma questão aí economicamente mais ativa, em que eu tenho taxa de juros baixa no mundo inteiro, praticamente, por exemplo, aquele dinheiro que até então estava aplicado, não é isso, no mercado financeiro com taxas altas, ele vem para o mundo para gerar e fomentar a economia. Quando eu fomento a economia, eu preciso criar marcas novas, conceitos novos. E isso acaba impactando. Então, por mais que antes eu tivesse um número reduzido de empresas, no momento em que esse número acaba aumentando, o direito tem que equacionar isso. Então, o que ele fala? Ele fala, olha, você pode ter uma marca semelhante à outra, desde que isso não cause um conflito entre consumidores e você que fez o investimento, você que produziu, não perca esse investimento. No caso do café, então, além da questão do tempo, quem atuou primeiro, que não existia o outro produto semelhante ou não aqui no mercado, a questão de ser lojas de franquia com direcionamentos, inclusive de marketing, de visual, bastante específicos, acabou fazendo diferença no conjunto. Perfeito. Como eu estava explicando no início, a lead em si, a ação em si, ela envolvia inúmeros outros elementos que deveriam ser considerados. Então a gente já falou da questão da ordem cronológica, de quem lançou primeiro, a composição da marca, que é absolutamente justificável, e a identidade visual do produto era diferente. Então hoje, se você pegar os dois produtos na mão, em que pese eles serem compostos dos mesmos produtos, você tem uma identidade no copo absolutamente discrepante. Hoje o Franz Café, a marca Franz Café e a forma como ela desenha suas embalagens, etc. e tal, é totalmente diferente da Starbucks. A Starbucks utiliza cores diferentes, figuras diferentes, grafias diferentes. E a Franz Café, obviamente, também. Então, além de serem vendidas só dentro de cada estabelecimento comercial, então só dentro das unidades franqueadas das respectivas redes, mesmo se você pegasse os dois produtos na mão, você teria a exata noção de que o Franz Café fez o Frantino e a Starbucks fez o Frappuccino. O que é marca fraca do ponto de vista jurídico é muito diferente do jeito que a gente usa a expressão marca fraca no sentido leigo usual do dia a dia. A marca fraca é aquela que é composta de palavras de uso comum. Então são palavras que não são registráveis. Então, por exemplo, no caso da Starbucks, ela utilizou o frappé e o cappuccino, que são marcas que são utilizadas, são palavras utilizadas por todas as redes. A partir do momento em que você pega duas palavras consideradas de uso comum e compra a composição de uma marca, ela é considerada uma marca fraca. Ou seja, uma marca que você pode ter marcas semelhantes a atuarem no mercado sem causar confusão ao público consumidor. Muito legal. Carlos e Paulo, obrigado por vocês terem conversado conosco aqui. Aliás, deixar, antes de a gente finalizar, se tiver alguma dúvida que a gente não fez. Agradecemos. Eu só queria, do que eu falei agora há pouco, da taxa de juros mundial. O problema é que nós aqui estamos com taxa alta, né? Então isso acaba prejudicando bastante a economia. Então o intuito é que quanto menos taxa de juros nós tenhamos, né, mais baixa, mais o pessoal tira o dinheiro da aplicação e leva para esse segmento, né, isso, que acaba gerando isso. Acaba gerando registro, acaba gerando criação de emprego e fomentando. Então, muito obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado por tudo aí. Imagino, obrigado aos advogados Paulo Henrique de Souza Freitas e ao Carlos Alberto Martins Júnior. Hoje você pôde tratar de informações conosco aqui. Se você vai empreender, cuidado. Marca é uma coisa, patente é outra, e se você vai desenvolver uma embalagem, um serviço específico, também se informe, procure um especialista para que você não sofra obstáculos e percalços depois. Afinal, o seu negócio é o seu plano de vida no dia a dia. Até o nosso próximo encontro.